Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Fernanda já está aí. Boa noite, Fernanda. Tudo Hello! Bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Você está me vendo pessoal? Bem? Está bem enquadrado? Te escuto bem. Maravilha. Entrando. Nosso tema hoje é efeitos da pandemia para crianças e adolescentes, e eu vou conversar com a Fernanda Pimentel. A gente só vai dar um tempinho aí, até as pessoas irem entrando. Boa noite, Ri. Rinaldo acabou de entrar. Olha, que legal, beijo. Para que este enquadre nos possibilita aí grandes e bons encontros. Sempre, né, Patrícia? Sempre foi. Opa. Não é porque é virtual que vai deixar de ser um bom encontro, né? Com certeza. Gente, então. Ih, já vi alguns alunos, que coisa gostosa, que bacana ter todo mundo aqui. Então, gente, vocês vão aí avisando se o som tá bom, se vocês... Tá chegando tudo aí certinho para vocês. Bom, hoje eu converso com a Fernanda Pimentel, minha grande amiga, que é psicóloga, psicanalista, docente nos cursos de pós-graduação em psicanálise, clínica e cultura, do Centro Universitário Celso Lisboa e fundamentos da Clínica Psicanalítica da FAMAT. A Fernanda ministra a disciplina Psicanálise com Crianças e Adolescentes nas duas pós-graduações. Ela é especialista em Psicanálise e Laço Social pela UF, mestre em Pesquisa e Clínica em Psicanálise pela UERJ e doutor em Pesquisa e Clínica em Psicanálise pela UERJ. Bom, nosso tema, como eu já disse no começo, efeitos da pandemia para crianças e adolescentes. Bom, a nossa intenção aqui hoje é a gente fazer uma conversa que privilegie, sobretudo, a clínica, né, em função da temática. Bom, então eu começaria te perguntando, Fê, de que pandemias estamos falando e de quais infâncias e adolescências? Bom, a vulnerabilidade econômica e social das famílias afetaram diretamente crianças e adolescentes e foram determinantes no atravessamento da pandemia e na maneira de lidar com o isolamento social. Não podemos esquecer que as crianças e adolescentes que chegam aos nossos consultórios são privilegiadas e que nós, enquanto analistas, também escutamos a partir de uma posição privilegiada. Então, existem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, vulneráveis em relação à alimentação, a condições de higiene e saneamento básico precários e às vezes inexistentes, expostos à violência doméstica. Então, eu queria que primeiro você contextualizasse essas diversas pandemias em torno desses dois segmentos, né, crianças e adolescentes. Ah, ótimo a gente começar por aí, porque quando a gente começou a bater um papo, né, sobre a live e veio essa ideia desse tema e o título ficou Efeitos da Pandemia para Crianças e Adolescentes, né? E aí eu já fiquei pensando, mas qual pandemia? Porque temos várias situações, o Brasil é um país enorme, plural e extremamente desigual. Então a gente não pode falar em uma pandemia como se esse acontecimento, né, um dos maiores acontecimentos aí do século, afetasse da mesma forma todo mundo. Como você falou, tem questões sociais, tem questões culturais, tem questões econômicas, tem questões até de saúde, né? Condições pré-existentes que deixam pessoas mais vulneráveis do que outra. Então, existem várias pandemias nesse sentido, né? Você falou bem, as crianças que a gente atende em consultório são crianças de classe média, né? E acabam estando, de fato, num lugar privilegiado. Mas a gente tem que pensar também nas crianças que foram, com certeza, as mais afetadas, nas crianças, nas famílias, nas mulheres. As mulheres têm um lugar também aí que a gente precisa pensar, principalmente porque geralmente, na nossa organização, quem está à frente, né, da educação das crianças,
da criação, de decisões importantes. Então, pensar que várias crianças, em função da pandemia, em função do isolamento, da interrupção abrupta, né, porque foi uma coisa assim, de repente, de uma semana para outra, ficaram sem aula, ficaram sem ir à escola. E isso, enquanto para algumas crianças foi uma questão de lidar com o tédio, né, e agora eu estou mais tempo em casa, como é que eu vou fazer? Para outras crianças, isso foi muito mais grave, porque a escola, para muitas crianças, é um lugar de segurança. Crianças com famílias instáveis, crianças que vivem num ambiente onde violência doméstica é frequente, tem na escola um porto seguro, um professor mais carinhoso, um olhar mais atento, talvez, para algumas questões. Então, para essas crianças especificamente, a ausência da escola, a impossibilidade de sair de casa por um período, isso traz consequências muito mais graves, né? Para algumas crianças, a escola era também o lugar das principais refeições do dia. Então, a gente está falando de núcleos familiares que, com a pandemia, começaram a passar fome, principalmente as crianças, né? Famílias que começaram a passar por dificuldades financeiras, perderam emprego. Então, pensar em várias pandemias seria nesse sentido, né? Não afetou a população brasileira da mesma forma, não afetou a população mundial da mesma forma, não afetou a população brasileira. E as crianças, quando a gente pensa principalmente nessa questão da aula, da escola, da suspensão das aulas, né, perder esse espaço teve um impacto diferente se a gente for levar em consideração a questão econômica, social e principalmente esse nível de vulnerabilidade. Para algumas crianças ficar sem aula, não é nem a aula em si, o conteúdo, é o contato com amigos, é um espaço mais seguro. Então, acho importante e acho bacana, né, a gente poder começar falando disso, né, o quanto que para algumas crianças essa questão foi muito mais intensa do que para outras, né? Para algumas, estar em casa é estar protegido. É lidar com tédio, é lidar com as dificuldades da aula online, que não são poucas, eu não estou minimizando essa situação, só estou chamando a atenção para o fato de que em outras famílias o problema vai muito além disso. A gente teve um aumento absurdo de violência doméstica. Violência doméstica inclui também aí a agressão às crianças. E como é que fica? Em que lugar ficam essas crianças? Se não podem sair de casa, se não podem encontrar com avós, né? E outro detalhe que eu acho importante comentar também é que o cenário vem mudando, né? Uma coisa foi o início lá da pandemia, em março, a gente fala lá, parece que é super longe, né? Para mim parece, pelo menos, parece que já tem uns 2 anos. Talvez seja efeito do isolamento. Travou um pouquinho para mim, não ouvi o que você falou. Vamos lá. Você me escuta? Tá tudo ok aí? Agora sim. Bom, o que você percebeu na sua clínica, especialmente nos atendimentos com crianças e adolescentes? Quais as questões mais recorrentes? Eu acho que a angústia, né, esteve e ainda está, de uma certa forma, bem presente, né? O que você poderia nos contar sobre isso, pensando a angústia como afeto por excelência na clínica psicanalítica e como matriz de todos os afetos, né? Uhum. Eu comecei a dar uma olhada em algumas pesquisas. Eu queria encontrar estatística, eu queria encontrar o que colegas e outros e pesquisadores vinham pensando sobre isso. Na verdade, eu estava querendo encontrar alguma pesquisa sobre isso. Não encontrei absolutamente nada. Eu vou falar da minha experiência, mas eu fui buscar estatísticas, fui buscar alguma coisa e não encontrei praticamente nada de algum levantamento sobre essas informações. Eu acho isso importante. Não encontrei nenhum levantamento nacional sobre isso, absolutamente nada. Até se algum colega pesquisador da área tiver uma referência e quiser encaminhar, eu vou ficar muito feliz. Mas eu encontrei de pesquisas chinesas lá no início, lá de março, abril. E o que eles ressaltam é o seguinte: 36% das crianças pesquisadas começou a ter um comportamento mais dependente dos pais.
32% das crianças apresentaram um nível maior de desatenção, 29% das crianças alterações de sono, 18% falta de apetite, 14% pesadelos e 13% uma agitação maior do que o normal. Todas essas porcentagens partem da angústia, né? Eu, pelo menos, Sim. consegui entender assim, seja na alteração da alimentação, seja na alteração do sono. O que me parece aí um eixo importante é a angústia, né? E na clínica, na minha prática clínica, não foi diferente. As questões que eu percebi, não acho que a gente pode fazer um paralelo direto entre uma estatística chinesa e crianças brasileiras, mas até porque o isolamento é diferente, né? A situação que eles viveram foi bem distinta da nossa, principalmente em função de uma orientação mais coesa, né, dos governantes. Aqui as coisas ficaram muito confusas, o que aumenta mais ainda a angústia, né? Mas na minha clínica eu percebi algo muito semelhante também. Então acho que é bacana, acho que é importante a gente ver como que em cenários tão distintos, em pandemias tão distintas, o que se apresenta para as crianças é algo muito semelhante, né? Desatenção, agressividade, problema de sono, alteração na alimentação, e isso tudo eu entendo como um reflexo de angústia, de não saber o que está acontecendo, de uma dificuldade muito grande, de um mínimo planejamento, né? Ter um norte, ter alguma coisa ali no fim do túnel, é o que nos movimenta, de certa forma, né? A gente vai subir uma montanha, a gente está olhando para o pico da montanha, é isso que faz a gente continuar caminhando. De repente, os planos ficaram suspensos. E isso tem impacto para as crianças. A gente tende a achar que não, porque as crianças não teriam inicialmente nenhum plano que não pudesse ser retomado depois, né? Mas elas não têm planos menos importantes que os nossos, né? Um trabalho escolar que estava no meio de um processo ali, de repente é interrompido e tem que virar uma modalidade online e tem algumas situações que não dá, e aí vai fazer como, né? Então eu acho que essa dificuldade de poder prever alguma coisa, porque se a gente estivesse falando de um isolamento e de um período de isolamento, um período de aula online, que a gente sabe onde começa e aonde termina, a gente consegue se organizar um pouco melhor. Mas a gente não tem muita ideia de até onde isso vai, né? No Rio de Janeiro, as aulas iam voltar, e aí o Crivella já voltou atrás, já não volta. Como isso não causa angústia? Causa nas crianças, nos pais, nos professores, né? Então, eu penso que a imprevisibilidade é um ponto central aí para a causa de angústia nas crianças. E a gente precisa olhar os planos das crianças com carinho maior, porque a gente tende a achar que não é tão importante quanto os nossos. E eu acho que isso é um grande equívoco. Outra coisa com relação à angústia também é o quanto e como as famílias falam de tudo que está acontecendo com as crianças. Os pequenininhos, os bebês também, que todo mundo entende, que todo mundo fala que não estão entendendo, também vêm apresentando sintomas, né? Muito em função da angústia e da ansiedade da família. Olha aí como uma família que está bem amparada num momento desses, vai se apresentar diante de um bebê, vai se colocar diante de uma criança pequenininha, que o provedor perdeu o emprego, ou como você falou na tua apresentação, que às vezes não tem nem onde lavar as mãos, numa pandemia onde a orientação principal é lavar a mão, né? Então as famílias são um eixo central aí para a gente pensar a angústia, o nível de angústia e o quanto que essa angústia pode ser paralisante ou desencadear alguns tipos de alteração ou até algumas patologias mais graves, né? Então, eu acho que para pensar a angústia nas crianças, a gente vai falar de família, né? No sentido de que as famílias vão, de alguma forma, filtrar algumas coisas, explicar melhor outras coisas,
né? Eu falei que as crianças pequenas ficam muito à mercê disso, diretamente. Sim. As crianças maiores um pouco menos, os adolescentes menos ainda, porque já vão começar a buscar informações por si só, mas o papel da família é fundamental, de poder acolher os medos, as ansiedades, de poder explicar o que está acontecendo, nem que seja através de um bichinho que dá doença, mas é possível dizer alguma coisa. Para alguns a gente já fala em termos de pandemia, para outros a gente vai explicar de outra forma, mas é preciso explicar o que ameaça invisível é essa, porque as crianças têm muito mais dificuldade de entender, né? E aí vem uma outra questão, né? Como que estar distante dos colegas, da escola e das brincadeiras é um fator que dificulta a elaboração dessa angústia. É um fator que dificulta o estabelecimento de uma narrativa sobre o que está acontecendo. Porque o que a gente mais tem visto agora são as crianças brincando de tipo, de criança. Toda a teoria de análise com crianças passa essa questão da brincadeira, do tratamento através da brincadeira, através do jogo, com essa aposta que a brincadeira é sempre uma tentativa de estabelecer, de estabelecer uma narrativa, de fazer um recurso simbólico para isso tudo que está acontecendo, meio enigmático, que a gente não sabe, né? Então, esse distanciamento, a dificuldade de estar com colegas, de brincar. Claro que as crianças brincam em casa, têm brincado em análise online, mas eu ainda acho que a brincadeira do dia a dia, a brincadeira na escola, aquela bagunça com 15, 20 crianças, né? Isso tem feito falta. E isso tem contribuído muito para a angústia e para esses sintomas aí que eu mencionei. Na minha prática, o que eu tenho percebido com mais frequência são alterações alimentares, agressividade e falta de atenção. É isso que as crianças têm se queixado e os pais também. Você trouxe essa pesquisa chinesa, né? Me lembrei logo no começo da pandemia, acho que para março, abril, né? Fizeram uma pesquisa, né? E pediram para as crianças fazerem desenhos, né, sobre o que elas estavam sentindo em relação à pandemia. Foi logo muito no começo, né? E uma menininha chinesa, que está aqui no Brasil, né, ela desenhou, né, ela mesma, muito triste, chorando num cantinho, né? E a mãe não tinha percebido nada, né? Ela só se deu conta, né, da angústia e do sofrimento da filha a hora que ela se deparou com o desenho, né? E aí ela foi conversar com a filha, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Por que você desenhou isso, né? Ela já vinha dando sinais de que não estava bem, mas a mãe não tinha percebido, porque a gente estava no olho do furacão, foi muito no início, né? Então ela já tinha apresentado quadros de pesadelo, estava com insônia, já não queria fazer chamada de vídeo com os amiguinhos, né? E aí, a partir do desenho, a mãe começa a investigar o que estava acontecendo, né? E aí ela fala assim, né, ninguém quer mais conversar comigo, porque, né, dizem que os meus parentes comem bichos mortos e que, né, por isso que as pessoas começaram a morrer. Porque, né, começou, né, na China, ela é de ascendência chinesa e as crianças começaram a atacá-la, né? E ela começou a se isolar, estava sofrendo, a mãe percebeu essa alteração, né, de comportamento em relação ao sono, tal, não sei o quê, mas só se deu conta na hora que ela se deparou com o desenho. Olha como que então, para ela a pandemia tinha um significado mais específico ainda, né? Pelo fato dela ser chinesa, né? E dos comentários que ela estava ouvindo, né? Uhum. Então, né, como é importante a gente, né, prestar atenção nos pequenos sinais mesmo, né? E aí, assim, você falando isso já me remete a uma questão anterior à pandemia, que, como outros problemas,
ficaram escancarados com a pandemia. Mas eu acho que a gente já vinha passando por um problema antes e que talvez agora a gente tenha se dado conta da gravidade disso, que é essa dificuldade de prestar atenção no sofrimento das crianças, de não desmerecer ou minimizar alguma dificuldade. Crianças e adolescentes, né? Porque a gente desmerece um pouco, não dá tanta importância a uma queixa, a uma insegurança, né? Olha que situação delicada que essa criança estava. Né? Será que é tão difícil perceber assim, né? Nos adolescentes também tem uma tendência, mas é aborrecente, daqui a pouco passa, né? Mas existem sofrimentos legítimos e muitas vezes muito mais intensos do que no adulto, porque as crianças e os adolescentes não contam ainda com muitos recursos psíquicos que os adultos contam. Os adolescentes, então, ficam num limbo ali, né? Meio que já abrindo mão de alguns recursos possíveis da infância, mas ainda não estão, né, muito bem ambientados no mundo adulto, de fato não são adultos ainda. Então, acho que a gente tende a não olhar muito, a vida é corrida, né? Os pais estão sempre trabalhando, e é a babá, é a avó, e muitas vezes essa terceirização, que é necessária em alguns momentos, claro, mas como que a gente não vê? Incrível, né? Intensa, e aí a gente percebe como que a gente não está parando para ver muitas coisas, né? Sim. Bom, como as famílias, a escola, os professores foram afetados nesse contexto, né? Tendo em vista o novo rearranjo que se fez necessário. Como foi possível continuar fazendo laços, compensar o laço social e o mal-estar face a esse desamparo que se fez presente e, de uma certa forma, ainda está aí, né? Que essa incerteza, né? Volta para a escola, não volta para a escola, né? Se voltar, como é que vai ser? Quando vai voltar? Né? Tem férias, não tem férias, né? Porque tem isso, né? As crianças estão muito angustiadas agora porque não tem mais planejamento de férias, né? Não se pode mais planejar as férias. Volta como 2020, né? Ainda, e aí atropela as férias. Ninguém sabe, ninguém entendeu ainda, né, essa situação. Mas sim, está todo mundo no mesmo barco. No que diz respeito a essa questão do ensino, eu acho que as crianças estão um pouco perdidas ainda. Veja, a gente já está aí, 8 meses, né, de pandemia. Sim. E as coisas ainda estão confusas. Foi extremamente caótico nos primeiros meses. Hoje eu já diria confuso. Menos caótico, mas ainda assim muito incerto. Coisa que não deve acontecer no sistema de ensino, principalmente para as crianças, né? A rotina, o planejamento, isso é super importante. E de uma hora para outra, a gente teve professores que não estavam treinados para isso, que não tinham tecnologia para isso, com conteúdo que não era planejado para ser dado online. Então as pessoas estão falando, é ensino à distância, homeschooling. Não é. É um improviso de um ensino presencial acontecendo à distância, mas ele não é organizado, não foi organizado. Claro que agora alguns professores já puderam, e aí eu estou falando até por mim, eu não dou aula para criança, não dou aula para adolescente, eu dou aula para adulto, eu dou aula na universidade, e ainda assim foi difícil. Eu tive todo o suporte da universidade, tinha a questão técnica e tecnológica aqui funcionando bem, e mesmo assim foi complicado, e eram adultos, e eu tinha a universidade do meu lado, dando, sabe, todo o suporte para a gente usar a plataforma, porque eu também nunca tinha utilizado nada assim, e veja, foi confuso. Eu fico imaginando, né, como foi para um professor de 5º ano, com 30 crianças de 12 anos em sala de aula, ou menos, né, e isso foi muito complicado. Para os menorzinhos, ainda teve a questão dos pais terem que ficar ao lado, porque os pequenos não tinham tanta família. Adolescente tirou de letra, a parte da tecnologia. Os menorzinhos precisavam dos pais para estar junto, para ligar alguma coisa, para resolver um problema, né? Então eram pais que também estavam isolados, que também estavam passando suas questões, suas dificuldades de trabalho, suas ameaças
de perda de emprego e tinham que passar 5 horas ali do lado de uma criança de 7 anos porque ela não tinha condição de assistir uma aula online sozinha. Então, a gente passou por um momento, e está passando ainda, de trocar o pneu com o carro andando, né? Eu já usei essa expressão até de um colega psicanalista também, e para mim descreve a pandemia, trocar o pneu com o carro andando, né? Arrumar uma maneira de dar aula assim mesmo, arrumar uma maneira de atender online, arrumar uma maneira de atender as crianças online, de dar um suporte para os professores, né? Então, eu acho que toda essa questão do ensino, ela ainda está muito confusa, até na universidade, né? As universidades do Rio, acho que já estão se organizando para voltar no meio do ano que vem, que já é algum posicionamento mais concreto, né? Porque no meio do ano que vem talvez já seja possível, diferente do que a Prefeitura do Rio planejou com relação às escolas do ensino médio fundamental, de voltar, eu acho que era hoje, ou dia 10, acho que era dia 10 que os alunos e os professores tinham que se apresentar. E aí hoje essa determinação já muda, né? Então acho que para todo mundo... E a própria angústia dos pais, né? Porque você teve que fazer dentro do universo doméstico uma própria delimitação de espaço, né? Porque, né, os pais e mães que trabalham fora, ambos trabalhando dentro de casa, né, em home office, as crianças estudando, né, quer dizer, reorganizar, inclusive, espaço físico para todo mundo dentro de casa, né, crianças com várias faixas etárias. E a internet que não dá conta de todo mundo, fazendo chamada de vídeo, e o barulho que atrapalha, né? Tem sido um desafio, tem sido um desafio. Mas aí eu volto para a questão que a gente comentou no início, né? É um desafio até pequeno, perto das crianças que não têm o que comer, né? Perto, sim, né? Ficar falando, ai, nossa, a internet está sobrecarregada, não vamos conseguir fazer nossas chamadas de vídeo. Enquanto tem famílias que vivem 15, 10 pessoas num cômodo só. E as crianças não estão nem tendo aula, porque não houve essa proposta, né, no ensino público. Então, se a gente está falando aí de dificuldades dos pais ensinarem, né, e os pais que não têm condição de ensinar, porque também não sabem, não tiveram a oportunidade de estudar, né? Então, para as crianças que ficaram sem aula, para as crianças que vivem em situação de mais vulnerabilidade, de classe econômica mais baixa, isso trouxe outros problemas. Só para marcar aí, porque a gente começou a falar do ensino online, né? O ensino online tem as suas dificuldades, é importante a gente falar disso, mas eu acho que ele é para uma minoria do Brasil. Não tenho essa estatística, mas eu imagino que seja para uma minoria dos brasileiros, né? Esse privilégio de estar inserido, estar matriculado numa escola particular e ter esta tecnologia para poder assistir em casa, né? Porque tem isso também. Nem todo aluno de escola particular vai ter uma boa aparelhagem técnica para poder ficar 5 horas online, né? Uhum. E muitas vezes os pais também não têm esse conhecimento para auxiliar. Então, quando a gente falou de angústia, né? Bota angústia nisso, porque angústia por todos os lados. E aí a gente fala, mas os pais têm que dar um suporte, têm que conversar. Mas olha como eles estão angustiados também, né? Não, super. Bom, você tem um trabalho aí super importante, de peso aí em relação ao corpo, né? E a relação com o corpo na pandemia, né? Por exemplo, para os adolescentes, a entrada na adolescência, muitos fizeram essa entrada em plena pandemia, que também trouxe uma série de outras questões, né? Essa passagem da criança para o despertar da primavera, né? Os rituais iniciáticos da puberdade, e tudo isso que implica tanto para o adolescente como para os pais, né? Esse trabalho da adolescência, né, na elaboração desse binômio, alienação, separação, e tudo isso, né, meio que fora do laço social, né? Sem poder interagir com grupos, sem estar com a galera, né? Como é que foi isso? Essa passagem para a adolescência, sem contar com um dos eixos principais que dão suporte para essa passagem, que é o laço com os amigos, a identificação com os grupos, né? A gente está com isso em suspenso. Claro que foi possível, que tem sido possível,
manter contato online, fazer encontros, né, por chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa, principalmente para o adolescente que está lidando com essa questão do corpo, né? O toque é importante, né? O encontro real, até porque os encontros não têm corpo, né? São cabeças. Então já fica, Metade do já tem corpo só, né? cabeças flutuantes, né? Então, para os adolescentes, abrir mão dessa questão social traz um plus a mais aí. Porque os adolescentes, eles estão num momento e isso é uma coisa que até o Freud já falava, ele não usava o termo adolescência, usava mais o termo puberdade, o termo adolescência nem era tão utilizado, né, no início do século XX, eu estou fazendo referência aqui, estou pensando no texto dos Três Ensaios, de 1905, que ele já fala sobre adolescência, juventude, ele também usa muito essa expressão, né? Como um momento de abrir mão das referências identificatórias dos pais rumo à construção de novas identificações, de identificações próprias. É um momento onde se faz um apanhado de tudo que se aprendeu, de todos esses ensinamentos paternos e culturais, para fazer um balanço, o que fica comigo, o que não fica, o que eu quero abrir mão e o que eu quero insistir, né? E a gente nunca tinha passado por nenhuma situação que a gente visse que onde os adolescentes tivessem que fazer essa passagem, né, da infância para a adolescência, sem contar, pelo menos do modo que a gente conhecia, com esses laços com os grupos. Não é raro a gente ouvir os adolescentes falando de que os grupos, os amigos, nesse momento, são muito mais importantes do que pai e mãe. Às vezes falam isso até com certo grau de provocação aos pais, né? Os amigos são mais importantes, e em certa medida são, por conta desse movimento, né? O adolescente está abrindo mão de um corpo infantil e assumindo um novo corpo que é de fato novo, que ele não conhece, e o corpo de criança e adolescente muda muito rápido. Em uma semana, o adolescente já aumentou 3 números do sapato, né? E isso é estranho para eles também, né? Mais uma coisa que a gente minimiza, e é muito dramático, é porque a gente esquece, né? O adulto recalca isso. E aí depois a gente usa isso, né? Ou não usa isso, né? Não usa essas nossas lembranças no diálogo com o adolescente, né? Quando um adolescente, por exemplo, reclama de acordar com uma espinha enorme no rosto no dia da festa, e a gente fala, que besteira, a gente não se lembra de quando isso aconteceu com a gente, foi horrível, né? Não, a gente recalca isso. E fica até com um discurso meio moralista depois, mas que besteira. Não, não é uma besteira, né? Os adolescentes estão se distanciando desse referencial infantil do corpo, né? É como se eles tivessem que fazer toda uma reedição da construção desse esquema corporal, aí para falar da psicanálise do estágio do espelho, por exemplo, né? Uma reedição de tudo isso que foi construído na infância para abrir mão disso e assumir um novo corpo, uma nova sexualidade, né, um corpo de um adulto. E aí é fundamental que essas coisas tenham ficado minimamente solidificadas na infância, porque a gente abre mão, mas abre a partir disso. Então é importante que seja minimamente concreto ali, coeso, sabe? Para que o adolescente possa, a partir disso, se apoiando nessas referências seguras, abrir mão disso, né? Então, o adolescente, como eu falei, fica meio que num limbo aí. Quando a gente fala de corpo, então, é um dos maiores dos limbos, porque não é o corpo de criança, mas também não é o corpo de adulto, né? Essas mudanças da adolescência trazem a marca da sexualidade. Então, não são mudanças quaisquer. São mudanças que trazem aí se dar conta de uma sexualidade agora, né? A gente pode até pensar na adolescência como uma construção social, cultural, psíquica. E a puberdade como esse desenvolvimento físico. Então, a adolescência seria até uma consequência da puberdade, porque o que muda primeiro é o corpo, né? O que muda primeiro, e a gente tem que ir dando um jeito de lidar com isso, né? Mas o que muda primeiro é o corpo. E aí, nesse sentido, pensando, articulando isso com a pandemia, né? Como que ficou restrito
como que esse raio de circulação do adolescente para ir abandonando esse lugar antigo, construindo um lugar novo, né? E aí eu estou falando raio de circulação porque não é um gráfico ascendente retilíneo, né? Um processo de desenvolvimento sempre na mesma direção, né? É um processo de idas e vindas. É um processo onde, no momento, o adolescente se mostra muito adulto e assume várias responsabilidades, para logo ali 3 dias ele já está numa situação super infantil, super vulnerável de novo. Né? Então, transitar nesse momento, e a gente sempre pensou isso na psicanálise, né? Depende fundamentalmente, não depende, mas se apoia nessas identificações com o grupo, nessas identificações com o amigo, aí bota piercing, aí quando você vê tá a turma inteira de cabelo azul, isso é super importante, né? Como é que vai ficar, como é que esses adolescentes pandêmicos, né, geração pandêmica, geração pandemia, vai ficar com essa adolescência sem esse suporte dos amigos, do grupo, do laço social? Eu acho que é um enigma ainda. Não que estejamos aí com laço social zero, né? Estamos insistindo nessa modalidade online. Tem super sido possível. Mas é a mesma coisa? Eu acho que não. Tem sido possível, mas talvez a gente veja aí algumas consequências disso, né? Bom, voltando para falar dos transtornos alimentares, o isolamento social ele trouxe alguma dificuldade específica para essas crianças, para esses adolescentes que já tinham esses transtornos? Porque, né, tinha muito essa questão do higienizar tudo que vinha do supermercado, higienizar os alimentos, né? Eu vi algumas crianças parando de comer porque tinham medo do vírus estar no alimento. E não tinham transtornos anteriores, né? Mas é aquela coisa, né? Por mais que lavasse, higienizasse, tipo, não querer correr o risco de uma contaminação diante daquele alimento que era exaustivamente lavado e higienizado. Quanto Queria que você angústia, falasse né? um pouquinho sobre isso. A alimentação é uma das funções aí que se altera com mais facilidade. Alimentação e sono, eu apostaria. Que com muito pouco a gente já ou come demais, ou fica sem fome, ou dorme demais, ou dorme mal. Adultos, crianças, adolescentes, bebês, com questões alimentares anteriores ou não. A gente não precisa ter um diagnóstico de um transtorno alimentar para, num período de mais ansiedade, ficar sem fome ou comer demais. E isso foi uma das maiores queixas, né? O ganho de peso, para todos, né? Estar mais em casa, não só a ansiedade de fazer comer mais, mas também a rotina desregrada, né? Isso eu acho que foi uma questão para todo mundo. Para quem já atravessava uma dificuldade específica na alimentação, foi bem mais difícil. Então, se você me perguntar as consequências, né, para as crianças e adolescentes com transtornos alimentares, a maior parte agravou, a maior parte. Principalmente porque a rotina era um suporte importante para administrar algumas questões alimentares. Alguns pacientes com bulimia ou anorexia, por exemplo, que restringem mais a alimentação, conseguiam se organizar bem, porque sabiam, por exemplo, um adolescente sabia que segunda, quarta e sexta ele almoçava na casa da avó depois da escola, terça e quinta ele almoçava num restaurante aquilo que ele escolhia, porque ele já sabia, aí de repente não vai mais, vai ficar em casa com a família. E muitas vezes a rotina alimentar já era meio independente, já se apoiava um pouco nessas possibilidades, nessa previsibilidade, para ter alguma segurança, para poder se alimentar da forma que era possível, ou que muitas vezes que foi combinado com um nutricionista, ou às vezes até o que foi combinado na análise, porque a clínica dos transtornos alimentares passa muito por aí. Então, de repente, está todo mundo em casa e tem alguém fazendo bolo todo dia. E aí?
Bolo e pão, né? Que né? foi todo mundo fazer pão. Bolo e pão. Bolo e pão. Até eu fiz pão de queijo. Fiz pão de queijo numa sessão de análise com uma criança. Depois te conto isso. Mas isso afeta, né, não só a angústia, né, o aumento da angústia pelas questões que a gente já falou, pela imprevisibilidade, pelas dúvidas, se vai ter Enem, se não vai ter Enem, né? Então, a ansiedade, a angústia em si já é uma questão nesse sentido. A rotina como um eixo que ajuda a organizar também ficamos sem esse suporte, né? E eu não acompanhei nenhum caso desse, como você falou, que a dificuldade em se alimentar era por pegar o coronavírus, mas mais no sentido ou de crises mais frequentes de compulsão alimentar, em função da angústia, ou episódios de restrição alimentar mais intensos, né, principalmente nas crianças. E aí, em quem já tem diagnósticos, por exemplo, de anorexia, um medo absurdo de engordar, porque era o assunto mais comentado, né, do ganho de peso, do estar mais em casa, se exercitando menos e consumindo menos calorias. Então, para esse público, vamos dizer assim, para essa clínica específica, alguns pacientes complicaram bastante. E volto à questão da angústia, né? Da angústia, da incerteza, da falta de rotina e aí essa coisa que a gente comentou, né? Do outro que não olha tanto, da família que às vezes não está entendendo que é fundamental para aquela criança ou para aquele adolescente manter uma rotina alimentar, por mais que seja estranha, porque muitas vezes né? Muitas vezes é uma rotina diferente. E é o que está sendo possível. Em alguns acompanhamentos a gente vê isso, né? A alimentação ainda é restrita, a alimentação ainda é muito escolhida, muito em horários determinados. E é importante, em alguns momentos, respeitar isso, né? E a rotina da família em casa foi muitas vezes atropelando um pouco o trabalho que vinha sendo feito em algumas análises, o trabalho que vinha sendo feito com alguns nutricionistas, porque mudou radicalmente a rotina de todo mundo. E aí a família começa a precisar se organizar em torno, né, da rotina daquele paciente, daquele sujeito. Estou falando dos adolescentes que acabam criando saídas para os próprios sintomas através de uma rotina independente da família. No caso das crianças menores, não. A família já é muito voltada para a alimentação da criança. E aí isso se tornou um problema maior. Porque quem comia muito, quem tinha sintomas compulsivos, passou a comer mais, quem fazia restrição passou a restringir mais, e aí a família entra em pânico. Porque acho que não tem nada que tira mais uma mãe do sério. É um filho perdendo peso, é um filho que não come. Então, isso trouxe um fator complicador para esses casos. Bom, e a clínica online, a prática clínica com crianças e adolescentes? Na sua opinião, começar um trabalho com crianças e adolescentes online, em plena pandemia, longe do tradicional setting analítico, é mais difícil? E quais os recursos que o analista dispõe no atendimento online? É mais difícil porque é novo, né? A gente não tinha teoria nenhuma, a gente não tinha autor nenhum que já tivesse desenvolvido alguma coisa sobre a clínica online com crianças. A clínica com adulto, né? Eu pelo menos já atendia um paciente ou outro online, numa situação específica, numa situação de exceção. Está viajando, foi morar fora, é possível manter um trabalho online. Então, quando veio a pandemia, o isolamento, e meu atendimento passou a ser 100% online, continua 100% online até agora, com os adultos, eu não me preocupei tanto, porque eu sabia que era possível. Sabia que a gente ia ter desafios, mas sabia que era possível, porque mesmo sendo somente as exceções, era alguma coisa que a gente já fazia e vai dar. No caso das crianças, eu fiquei extremamente preocupada, porque eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia como ia ser. Acho que a reação da maior parte dos profissionais foi: suspende.
Só que tem crianças que não podem ficar sem atendimento. Já acompanhamos casos mais graves de crianças que não podem. E aí a gente teve que ir improvisando e vendo como faz. Aí eu volto para a expressão de trocar pneu com carro andando, definir o atendimento, a clínica com crianças no meio dessa pandemia. Porque faz como, né? Os adolescentes, acho que foi mais fácil também, porque o adolescente já conversa mais, né? Então, acho que ele entrou aí de carona na mesma ideia da análise online com os adultos. Mas e com as crianças, como é que a gente faz, né? A análise de crianças, ela é através do brinquedo, através do jogo, Sim. através da brincadeira, né? Então, o que me fez pensar mais e me deixou mais insegura não era como atender online, era como brincar online. Como brincar aqui, eu aqui e a criança na casa dela, né? Que jogos usar, como fazer isso, né? E a gente encarou. E a gente foi, meio aos trancos e barrancos no momento inicial. Hoje eu acho que está todo mundo um pouco mais seguro com isso, né? Mas a gente vem, eu vou falar de mim, estou falando da gente, mas eu prefiro falar de mim, porque acho que cada profissional foi buscando uma forma aí para lidar, né? Eu trouxe todos os jogos do consultório para casa, comprei novos jogos que eu achava que poderiam ajudar, né? Que seriam possíveis essa coisa da distância, né? Tipo, como é que joga dominó online? É difícil, né? A não sei que a criança esteja com dominó lá também, mas aí faz o quê? Arruma igual? Enfim, de começar a pensar quais jogos seriam possíveis, quais não seriam. E aí eu comecei a ter uma surpresa muito legal, né? E muito positiva, porque as crianças se colocaram muito mais disponíveis num primeiro momento do que eu imaginei. Essa coisa do jogo, a gente começou a arrumar outras estratégias. E aí até as crianças que chegavam no consultório iam direto para a brincadeira, já abriam os armários e já pegavam o jogo, começaram até a ter que falar um pouquinho mais antes, porque vamos jogar o quê? Vamos mostraram toda a casa, apresentaram a família, mostraram o cachorro, né? Teve uma coisa assim de conhecer aquele espaço ali que se tornou o setting analítico, né? Então, aos pouquinhos a gente foi vendo como é que a gente ia fazer para conduzir esses atendimentos, que jogos seriam possíveis lançar mão. E aí a gente foi usando, até as próprias crianças começaram a sugerir, né? Porque eu acho isso super importante também, né? Não fingir que a gente está sabendo tudo, principalmente para criança, né? Eles sabem na hora que a gente também está um pouco perdido. Então foi abrir, né? Falar, e olha, que novidade para mim também. O que você sugere, né? Eu tenho algumas ideias aqui, mas queria ver o que você pode sugerir para a gente conversar, ou para a gente brincar, para desenhar, para brincar de massinha. E os atendimentos foram rolando, foram acontecendo. As crianças brincando lá e eu brincando aqui. E aí teve essa coisa que eu achei maravilhosa, que fomos para a cozinha fazer pão de queijo. Né? Já que o setting analítico é a nossa casa, tem cozinha na minha casa. Eu acho que eu só não fazia pão de queijo com as crianças no consultório porque eu não tinha cozinha. Se tivesse, acho que a gente estaria fazendo também. E aí eu até pedi autorização dele para contar essa história. Era uma criança que estava adorando fazer pães na quarentena, estava super envolvido com essa empreitada culinária com a mãe. E me perguntou se eu sabia fazer pão. Falei que eu não sabia, que eu nunca tinha feito pão. E aí veio a ideia de que ele queria me ensinar a fazer pão. Então eu falei, vamos combinar isso. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Pão ia demorar muito, tem que sovar a massa, crescer, enfim, não sou culinária, não é muito a minha área, mas até onde eu sei, o pão ia demorar muito mais do que uma sessão de análise, né? Então a gente começou a pensar em outra coisa. E aí veio a ideia do pão de queijo, que é menorzinho, menos tempo de forno. E foi uma das sessões mais bacanas, porque papo na cozinha é um troço que rende, né? E a análise na cozinha, pelo jeito, rende também. Porque foi um papo ótimo, com 1000 questões que apareceram ali. É claro que eu
combinei com a mãe da criança antes, que aquela sessão a Claro. gente ia fazer pão de queijo, Pão eu de também tive que me organizar e comprar os ingredientes, né? E também combinado de que na hora de botar no forno ele ia sair, chamar a mãe dele. Então foi uma sessão que, de certa forma, tinha a presença da mãe. Ela não ficou na cozinha, nos deixou bem à vontade, mas deve ter ajudado ele a organizar alguma coisa antes e foi acessada ali para a hora do forno, que também é algo mais complicado, né? Mas por que não? Se a psicanálise é através do brinquedo, né, da ludoterapia, se a psicanálise aposta numa narrativa construída através da brincadeira, por que não considerar que um momento de fazer pão de queijo não é uma brincadeira com uma criança também, né? Então foi assim, uma Quantos das anos? maiores surpresas que eu tive. 9. 9. Estão 9 perguntando que anos. Já tipo dá de para ficar jogos. sozinha na cozinha. Perguntaram aqui que tipo de jogos você está usando. Eu tenho brincado mais de desenho, massinha, porque o jogo de tabuleiro fica difícil, né? Porque, enfim, teria que ter dois, e os dois andarem do mesmo lado, né? Então, eu acabei usando mais jogos que deixam a criança falar mais. Menos aquele jogo tradicional e mais jogo de pergunta e de resposta, né? Até a dedanha a gente já brincou. Ressuscitamos a dedanha. As crianças hoje em dia quase não brincam mais de dedanha. Mas é isso, né? É tentar, então, um espaço nesse setting virtual onde um jogo físico não seja tão necessário. Agora, por Porque a exemplo, dificuldade você estava acha sendo que essa. começar uma análise online com crianças e adolescentes que não estavam presencialmente, você acha que é mais difícil? Você vê alguma diferença aí? Porque tem os que já estavam, tiveram que fazer essa adaptação, essa passagem, ok. E os que não estavam e que por conta dessa pandemia, né, foi necessário, né? Você acha que tem uma diferença Eu aí? acho que com as crianças, sim. Ou Eu de acho que com as manejo, ou crianças, de sim. dificuldade? Dificuldade dessa questão da brincadeira, né? É difícil brincar à distância, né? Mas quando já há um vínculo, quando já há uma transferência entre o paciente e o analista, eu acho que até as crianças apostam melhor, né? No sentido de já ser um ambiente conhecido, dela já ter algumas de saber como eram as sessões e como eram as brincadeiras nas sessões, né? Então, começar isso do zero foi mais difícil. Com os adolescentes, bem menos, porque o adolescente não Sim. brinca. Ele narra mais, já é uma análise, uma técnica muito mais semelhante com a psicanálise com os adultos. Agora, com as crianças, porque estava sendo uma novidade para elas também. Então, quando chega uma criança no consultório, ela já chega meio, muitas vezes, né? Nem todas, obviamente, mas já chega mais insegura, mais ressabiada, né? Minha mãe disse que eu tinha que brincar com você, não sabe nem que eu sou, mas tem que brincar. Mas é claro, aí é um ambiente propício para as crianças, os brinquedos estão ali, é uma coisa mais natural. Em poucos minutos a criança já está mais à vontade, pegando uma boneca, inventando uma história, algo que acontece mais naturalmente, eu diria, do que numa sessão online. Então, as primeiras sessões, uma demanda que chega e começa online, eu acho que foi mais difícil. Mas eu acho que é fundamental que a gente não recue diante disso, porque nesse momento as crianças estão precisando mais do que nunca. Então, a gente vai com essas dificuldades, sessões mais curtas, né? Ou, enfim, e aí eu acho que a gente nunca se sentiu com tanta necessidade de improvisar um pouco mais. Claro, improvisar dentro do que a psicanálise com criança nos propõe, dentro do que os nossos mestres, os nossos grandes autores, né, já teorizaram. Ai, deu na telha, eu vou fazendo, não acho que seja por aí. Por outro lado, a gente precisou recorrer a algumas coisas que antes não fazia parte de forma alguma das sessões da clínica com as crianças, né? Essa coisa de ir fazer pão de queijo, por exemplo.
Mas foi Bom, possível. a gente está aí nos E fica a 5 dica aí minutinhos. para os colegas Vamos que todo fazer mundo a fazer sessão pão de de análise na queijo. cozinha. Aí pode ser uma A coisa mais gente... fácil também, né? Mas olha, pão de queijo ficou ótimo, comemos depois, eu ainda tomei um café. Olha só. Então, a gente está caminhando aí para os 5 minutinhos finais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de elaboração de perdas e de luto, né, com crianças e adolescentes nesse período, porque muitos perderam familiares, né, avós, né, parentes próximos, né? Como é que é esse Essa trabalho questão do neste momento? luto para as crianças sempre parte, e isso é tema de aula, tema de dúvidas dos pais, né? Como eu conto? Quando eu conto? O que eu falo? Né? De um tio querido que morreu, de uma avó, ou de uma mãe, né? De um pai perguntando de uma mãe, ou de uma mãe perguntando de um pai. A questão sempre começa aí, como eu falo? E a minha sugestão é sempre fala a verdade. Fala a verdade. Até, inclusive, sem aquela coisa de estou ótimo, né? Estou só te dando uma informação. Outros têm muito essa ideia de que não podem mostrar fraqueza alguma para as crianças. Isso é tão complicado, porque às vezes, diante de uma perda enorme, a criança são todos lá, né? Esse ideal de não posso mostrar fraqueza para os meus filhos, não posso mostrar que estou sofrendo. A criança afinal se sente a única pessoa da família sofrendo e todo mundo fingindo que está tudo bem para proteger. Agora, que proteção é essa, né? Deixa as crianças às custas do próprio sofrimento ali sozinha. Então eu acho importante que seja falado, que possa ser dito, eu também estou com dor, eu também sinto falta desse nosso familiar que veio a falecer. E aí, cada família tem mais a que falar disso da forma que tiver a ver com a cultura daquela família, né? Tem gente que vai falar que faleceu, tem gente que vai falar que virou estrelinha, e tá tudo bem também. O importante, eu acho, é que seja dito, porque tem alguns núcleos familiares que optam por não dizer. Falam que a pessoa viajou. Mas como viajou? Viajou não volta. Viajou não me avisou. Né? E aí a sensação do abandono é muito mais nocivo do que a possibilidade de um luto, porque o luto a gente depois começa a elaborar. Um abandono é muito mais difícil, né? Então, acho que para a gente pensar em elaboração de luto, a gente precisa partir de um ponto de sinceridade ali e de poder explicar o que aconteceu, porque a elaboração vai começar ali, na criação de uma narrativa, na tentativa de passar, né, para os nossos recursos simbólicos o que está acontecendo, as dúvidas, a raiva, e poder dar um espaço para a criança falar disso é importante. Só que é muito difícil, às vezes, numa família que está inteira enlutada. Né? Ninguém quer falar muito, e as crianças, às vezes, sofrem mais nessa situação. Então, sobre lutos e perdas, a minha dica, a minha sugestão é sempre fala a verdade, na medida em que for possível para você, com as expressões que forem convenientes para a sua família, para as suas crenças, mas não inventa história, não demora para falar. As crianças, e geralmente quando a gente fala, as crianças já sabiam, já perceberam. É ilusão nossa achar que eles não conseguem. A dificuldade é nossa de dizer sobre morte, sobre sexualidade, essa ideia de que eles não aguentam, não entendem falar. Fê, acho que daqui a pouco nós seremos derrubadas. Eu adorei. Queria saber se você quer fazer alguma consideração final. Importante, minha consideração final é que a gente possa escutar mais os pequenos, os adolescentes também, mas que a gente possa estar mais atento para o sofrimento deles, que a gente possa escutar e que a gente possa dialogar, sair de nossos celulares e poder olhar um pouco mais para o lado, né? Por que está tão difícil assim estar em família? Está dizendo alguma coisa das famílias atuais, né? Por que não estamos nos sentindo protegidos e estamos nos sentindo entediados, em crise, né? Alguma coisa isso fala das organizações familiares atuais. Por que está tão difícil até para essas famílias mais privilegiadas aí que a gente falou, né? Alguma coisa, isso fala do lugar que os pais se colocam,
da forma que as crianças se colocam. Eu vejo as pessoas se colocando muito pouco, se envolvendo muito pouco, muito sem tempo, muito envolvido em trabalho, né? Conversa com os filhos pelo espelho retrovisor do carro, não há um olhar, não há... Ah, você conversa com ele, conversa, pergunta como foi o dia dele. Não, não é conversar. Você está fazendo um protocolo. Então, oi, como é que foi seu dia, né? É diferente de sentar na mesa e querer saber, um almoço mais longo, sentar ir para a cozinhar junto, né? Então, acho que a pandemia revela algumas dificuldades anteriores, dessa dificuldade de estarmos em família. Ou seja, vamos fazer mais pão de queijo. Vamos fazer um dia, gente. Eu já aprendi, eu não sabia também não, mas eu já aprendi. Muitíssimo. É sempre um prazer te escutar. A conversa é sempre muito boa. Flor, que delícia. Queria agradecer quem esteve aqui com a gente. Eu vou salvar a live no GBT para quem quiser rever, para quem não pôde assistir. Depois a gente sobe o vídeo para o YouTube também. E só queria te agradecer. Muito bom. Eu que te agradeço o convite mais uma vez. Que venham outras lives, mas confesso que estou ansiosa para os nossos eventos presenciais. Eles voltarão, onde voltar. Um beijo. Com certeza, e a gente vai estar junto, querida. Obrigada pelo convite. Sim, imagina. Beijo. Boa noite, gente.